Tornar as pessoas ricas mais ricas não faz com que todo mundo fique rico. O que eles dizem? Temos que criar a riqueza antes que possamos compartilhá-la. Quer isso nos agrade ou não, são os ricos que vão investir e criar empregos. Os ricos são imprescindíveis tanto para reconhecer as oportunidades de mercado quanto para explorá-las. Em muitos países, a política da inveja e as estratégias populistas do passado colocaram restrições na criação da riqueza, aplicando elevados tributos aos ricos. Isso precisa ter um fim. Esta afirmação pode parecer cruel, mas as pessoas pobres só podem ficar mais ricas com o tempo se tornarmos os ricos ainda mais ricos. Quando damos aos ricos uma fatia maior da torta, as fatias dos outros podem se tornar menores a curto prazo, mas os pobres receberão fatias maiores, em termos absolutos, no longo prazo, porque a torta ficará maior. O que eles não dizem? A ideia que acaba de ser apresentada, conhecida como economia trickle-down, tropeça no seu primeiro obstáculo. Apesar da dicotomia usual de política pró-ricos que estimula o crescimento e política pró-pobres que reduz o crescimento, as políticas pró-ricos têm deixado de acelerar o crescimento nas últimas 3 décadas. Agora 4, né? Depois da escrita do livro já são 4. Portanto, o primeiro passo desse argumento, ou seja, a ideia de que dar um pedaço maior da torta para os ricos tornará a torta ainda maior, não se sustenta. A segunda parte do argumento, a opinião que uma maior riqueza criada no topo com o tempo gotejará e cairá sobre os pobres, tampouco funciona. O efeito trickle-down até acontece, mas em geral o seu impacto é muito pequeno se o deixarmos entregue ao mercado. Bom, pessoal, aqui nesse capítulo, o capítulo 13 do livro, o Rajun está falando a respeito desse mito, né, do capitalismo contemporâneo, o trickle-down. Se você participa do debate, se você é estudante, se você também dá aula e gosta de acompanhar, né, o debate econômico, certamente você já deve ter visto esse argumento por aí. No inglês ele se chama trickle-down, em português é traduzido como gotejamento, mas ele é mais conhecido mesmo por aquela imagem das taças de vinho, né? Uma pirâmide de taças de vinho. Né? Você tem várias taças embaixo, depois um pouco menos em cima, depois um pouco menos em cima, e no topo uma taça, e aí a garrafa de vinho, de champanhe, sei lá, é colocada toda nessa taça de cima, e dali ela começa a escorrer, ela começa a descer, ou gotejar, né? Transborda da primeira taça, vai para as segundas, e depois para as terceiras, e depois para as quartas, e assim todas as taças vão ficando cheias, desde que a taça do topo continue cheia. Na prática, o que tem acontecido no mundo é que a taça de cima vai ficando cada vez maior, ela não se cansa de absorver, né, a bebida que entra nela, né, e muito pouco goteja para baixo. O que significa, em termos econômicos, dizer o seguinte: as políticas pró-primeira classe, pró-ricos, pró-capitalistas, investidores, etc., 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 são políticas que resultaram em concentração de renda, em aumento da desigualdade de renda.